Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o padre Anderson Lopes, ele que é reitor do seminário e vai nos ajudar a entender um pouco mais todo o trâmite, o processo que ocorre após a morte do Papa, relacionado, por exemplo, a velório, ao sepultamento. O Papa, ele deixou expressa algumas vontades que ele tinha em relação a este momento, né? Ontem o Vaticano, inclusive, Padre, desculpa, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Tiago. É bom poder estar aqui. Ótimo. Ontem o Vaticano confirmou a causa da morte, né, que foi um AVC, acidente vascular cerebral, e também insuficiência cardíaca. Quando nós devemos iniciar, ou quando deve ser iniciado, o processo de velório do Papa Francisco? Então, o processo de velório do Papa Francisco, amanhã, quarta-feira, o corpo será transladado da Capela Santa Marta, da Casa Santa Marta, onde o Papa morava, para a Basílica de São Pedro. Ali o Papa já terá a possibilidade de ter também o acesso ao público, as pessoas poderão ter aquele último momento final diante do caixão do Papa Francisco, e no sábado, dia 26, será transladado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde ele pediu que seja enterrado. Lá acontecerá a missa ezequial, missa das Ezequias, seguida de sepultamento. Bom, havia uma cultura de que o corpo ficasse totalmente exposto. O próprio Papa, foi um pedido dele de que ficasse reservado a uma urna ali com acesso apenas à face, como se ocorre tradicionalmente aqui, por exemplo, no Brasil? Exatamente. O Papa Francisco, ele fez um pedido para que o Papa, ou qualquer Papa, seja sepultado como um pastor discípulo de Cristo, e não como um superpoderoso do mundo. Então, nesse sentido, nós já podemos perceber uma diferença. O corpo não ficará exposto totalmente. Ficará dentro do caixão, como já está. Hoje o Vaticano já divulgou imagens, por exemplo, da Capela de Santa Marta. O corpo está dentro do caixão, aberto, para que as pessoas possam ter a visualização, enxergá-lo. Bom, chama a atenção esses desejos expressos pelo Papa e o que mais ele pontuou lá nesse documento que, inclusive, foi disponibilizado e divulgado pelo Vaticano em relação a como ele desejaria que fosse conduzido o processo de sepultamento dele. Aliás, ele também deixou expresso que não quer ser sepultado no local onde tradicionalmente são sepultados outros papas. Exatamente. E ele colocou uma justificativa. Ele disse que nas viagens que ele fazia, geralmente por conta das reuniões, quando era cardeal em Roma, ele sempre ia até a Basílica de Santa Maria Maior para pedir a intercessão de Nossa Senhora diante de tantas reuniões e atividades. E ele então pediu: eu quero ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. O último Papa foi o Papa Leão XIII, que foi sepultado lá, quer dizer, já tem muito tempo. E o Papa, então, pediu também que a forma, né, ele não quer que seja o local, que seja muito ornamental, seja uma coisa simples, muito simples. Isso tem a ver com a personalidade dele, com uma marca que ele imprimiu durante o papado? Com certeza. O Papa Francisco é o Papa da simplicidade. Nós percebemos pelo próprio nome dele, né, Francisco, tomando aí de São Francisco, que realmente fez uma reforma na igreja. Então, o Papa Francisco, um homem de gestos simples, mas o homem da misericórdia e o homem da transparência. Eu sempre olho para o pontificado do Papa Francisco e vejo essas três palavras: a misericórdia, sim, um homem da misericórdia, o homem que aproximou a igreja, o homem que fez da igreja uma casa que é para todos, não algo distante, mas uma casa. A misericórdia, o Papa da transparência. É só observar o que ele fez no Banco do Vaticano e também ali onde nós temos a Cúria Romana, todo o processo, né, de tornar a Cúria Romana algo mais próximo das pessoas e não uma coisa burocrática. O Papa transparente, o Papa que quando esteve no hospital recentemente, ele pedia, Tiago, olha, eu quero que todos os dias vocês possam dizer o que está acontecendo comigo. Emitir um boletim. Sim. Não pediu reservas. Não pediu reservas, aquela ideia de muito sigilo, não.
mas que sejam transparentes, que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui comigo. Bom, então no sábado apenas que deve haver o sepultamento. Vai ter aí pelo menos 3 dias de visitação pela frente. Exatamente. Segundo o Vaticano, já informações de hoje, no sábado a missa das exéquias e em seguida o sepultamento. Bom, em relação ao processo de escolha do novo Papa, né, que deve ocorrer em até 20 dias após a morte. Nós temos, inclusive, aí uma cartela com 2 nomes de brasileiros que estão cotados entre 16 nomes de autoridades da Igreja Católica que são possíveis, né, que figuram entre os nomes cotados para essa escolha do novo Papa. Primeiro, o cardeal Leonardo Urlich, que é aqui do Brasil, arcebispo metropolitano de Manaus, primeiro cardeal da Amazônia brasileira, e nós temos também outro nome, que é um nome muito familiar aqui ao teresinense, que é o de Dom Sérgio, que é o atual arcebispo metropolitano lá de Salvador, né, que inclusive é o primaz do Brasil, é considerado assim. O senhor considera verdadeiramente possível essa escolha de nós termos um novo latino-americano como autoridade máxima da Igreja Católica? Tiago, a gente sempre quer puxar para a nossa sardinha. Se for possível um brasileiro, bendito seja Deus, mas se for um brasileiro, um asiático ou quem sabe um africano, será Papa para toda a Igreja. Então, bom, Dom Sérgio da Rocha, quando a gente fala de Dom Sérgio, é um nome que alegra o nosso coração. Foi realmente arcebispo de Teresina, tem o cheiro das ovelhas, tem o nosso cheiro. Verdade. O Dom Sérgio, aqui algo importante, o Dom Sérgio, ele faz parte daquele C9, é o grupo dos cardeais, C cardeal, né? C9, é um grupo que o Papa Francisco criou e o Dom Sérgio, o Papa Francisco, o chamou para que ele seja o coordenador daquele grupo, daquela equipe. Quer dizer, o cardeal Sérgio da Rocha é um homem do povo, né, das pessoas, da periferia, apaixonado pelo Evangelho, pelo anúncio do Evangelho. Mas, repito, qualquer um que for escolhido, a gente sabe que tem um dedo do Espírito Santo através do dedo dos cardeais. São quantos envolvidos nessa escolha e como é que é esse processo? É uma votação aberta que se dá entre eles? Como funciona? Então, a partir do momento ali do sepultamento, terá todo o encaminhamento para o conclave. O conclave acontecerá, pelo que eu já pude perceber dos números, 136, e dos 136 cardeais, 120 poderão votar. Serão 2 rodadas de votação, manhã e tarde. A partir daquela onde for dado aí pelo menos 2/3 daqueles que vão votar, então aquele que foi eleito, aí vem a fumacinha branca, né, que estará dizendo que nós temos, então, um novo Papa. Esse processo, depois do sepultamento para o início do conclave, ele é mais ou menos 15 a 20 dias. Nós não temos ainda uma definição dessas datas, mas o certo é que será esse processo para que nós possamos ter aí o novo Papa. É bom lembrar, Tiago, que diante da morte de um Papa, sim, nós choramos e sofremos, mas também há um sinal de esperança, porque é um ciclo que termina com Francisco e um ciclo que vai começar com o novo Papa. Bom, inclusive, lá direto de Salvador, o repórter Eider Mustafa falou, da TV Aratu, falou com Dom Sérgio da Rocha e nos traz informações sobre a participação do ex-arcebispo de Teresina no conclave. Outra prova de admiração e reconhecimento veio quando o Papa nomeou o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, como um dos 9 cardeais do grupo criado para aconselhar o governo do Vaticano. Dom Sérgio é o único latino-americano do Conselho e um dos cardeais que vão participar do conclave para escolher o novo sumo pontífice. O conclave tem 15 dias para ser iniciado. Os cardeais devem se dirigir a Roma, tem reuniões preparatórias, o conclave mesmo, ele é mais breve que a eleição propriamente do Papa. Hoje, Dom Sérgio celebrou a missa de sufrágio da alma do Papa na Catedral Basílica, no Centro Histórico de Salvador.
O velório público do Papa Francisco deve começar nesta quarta-feira no Vaticano. O sepultamento pode acontecer no próximo final de semana e será na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Sérgio da Rocha, que foi arcebispo metropolitano aqui de Teresina no período de 2008 a 2011. Vamos colocar, por favor, as imagens liberadas pelo Vaticano da urna funerária, onde se encontra o corpo do Papa, assim como falou aqui o padre Anderson. O Vaticano liberou aí as primeiras imagens, essa aí é uma delas, padre. Sim, exatamente. Já de hoje, né, da Capela Santa Marta, essa capela onde ficou muito conhecida também, Tiago, de modo especial ali na 2020, por conta da Covid. Sim. O Papa Francisco, ele celebrava as missas todos os dias e começou aquele processo de transmissão das missas, né? Isso a gente viu bem naquele período. E de modo muito simples, sem texto, sem estar ali algo muito seguido, porque quando ele vai celebrar na Basílica de São Pedro, ele segue um rito, o texto. O rito sempre segue. Agora, aquelas missas da Casa Santa Marta, está aí a capela, onde nós estamos vendo imagens, e o Papa falava, como ele mesmo dizia, do coração. Falava do coração Era para as espontâneo. pessoas. Espontâneo. Era um discurso bem natural. Certa vez um repórter, um jornalista perguntou para ele: Papa, o senhor na Casa Santa Marta não usa o papel. Protocolo? Não usa o papel, né, na hora da homilia. E ele disse assim, interessante, ele disse, olha, quando eu era seminarista, estudante, eu sempre dizia para o meu professor que eu não quero usar um papel. Por quê? Porque eu quero olhar no olho dos fiéis. E se eu tenho aqui um papel, eu fico olhando para o papel e não para o olho das pessoas. Interessante perceber isso, né? Verdade. Um Papa que realmente era de olhar no olho. Eu quero agradecer ao padre Anderson pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã. Muito obrigado pela valiosa colaboração para a gente entender todo o trâmite e o que acontece após essa perca do Papa Francisco. Muito obrigado, padre. Eu é que agradeço e esperança para todos nós. Bom.